Boa noite, concurseiros. Hoje é dia 25/8 e esse vídeo ele é em continuação ao último, onde a gente estava resolvendo uma prova do Conselho de Psicologia Região 2. A gente parou na questão 14, fizemos a 14, então hoje a gente continua a partir da 15. Questão 15, o enunciado dela é assim. Em um consultório que realiza exames psicotécnicos para candidatos a motorista, estão aguardando para atendimento 15 candidatos que desejam obter a habilitação da categoria A e 22 candidatos que desejam obter a habilitação na categoria D. Você então escolhe aleatoriamente um desses candidatos para examinar e verifica que ele deseja obter a habilitação na categoria A. Você termina de aplicar os exames para esse candidato e então escolhe aleatoriamente outro candidato para realizar o exame. Qual é a probabilidade de esse candidato também desejar obter a habilitação na categoria A? Outra questão de probabilidade. Vamos ver aqui. O primeiro passo, a gente tem, quando a gente trata de possibilidade, de probabilidade, a gente tem que saber quanto que é o total de elementos e o quanto que quais são as possibilidades que a gente deseja. Mas tem que saber o todo primeiro, senão a gente não consegue resolver a questão. Então, como que a gente olha aqui? O inteiro, né, o conjunto inteiro, são os 15 candidatos que querem a habilitação A, mais 22 que querem a habilitação B. Então, aqui a primeira continha que a gente tem que fazer é essa aqui. Primeiro, anotar, né, que são 15 do A, 22 do D, e fazer essa soma. 15 mais 22, que vai dar 37. Então, eu tenho 37 candidatos. O que o examinador falou na questão? Primeiro, ele seleciona um e ele quer a carteira A. Faz todos os exames dele e depois ele vai escolher outro. Então, a gente tem duas escolhas. A primeira escolha é que ele pega o primeiro candidato que quer tirar a habilitação para a carteira A. Então, a primeira escolha, ele tinha a chance, 15 chances de pegar alguém que queria A em 37, que é o total. Então, a probabilidade disso vai ser 15 sobre 37. Só que a questão não para por aí. Depois disso, quando você termina com esse primeiro candidato, ele quer saber qual é a chance de você escolher um outro exame, um outro candidato que também quer tirar a carteira para a categoria A. Aí o que a gente tem que pensar? A gente não tem mais 37. Agora a gente tem 37 menos 1, porque teve aquele primeiro que tirou, fez o exame, foi embora. Então agora, as chances de sair outro que quer a carteira A é de 14, porque aquele primeiro que foi embora era da carteira A, em 36, porque um já foi embora, agora só tem 36 esperando. Então 14 em 36. Se a gente for olhar no gabarito para marcar nas opções, não tem 14 sobre 36. Então o que a gente faz? Quando tem fração, o melhor que a gente tem a fazer é simplificar. Então, para simplificar, a gente tem que dividir em cima e embaixo por um mesmo número. A gente tinha achado 14 sobre 36, dividindo em cima e embaixo por 2, o resultado é a fração equivalente, 7 sobre 18. 7 sobre 18 tem no gabarito, é a letra C. Então a resposta para essa questão é a letra C. Vamos para a próxima. Questão 16. Considere o conjunto A, que é igual a B, C, D, F, e o conjunto B, que é igual a B, D, F, G, H. Assinale a alternativa que contém o conjunto C, sabendo-se que C é igual a A menos B. Então, o que ele quer? Ele quer que a gente subtraia um do outro. Como que a gente faz subtração com conjuntos? Olha, o primeiro passo é anotar os conjuntos, né?
o A e o B. Uma dica é você fazer de uma forma como se fosse somar números mesmo. A gente sabe a ordem do alfabeto, né? A, B, C, D, F, G, H. Então a gente vai colocar letra igual em cima de letra igual, e onde não tiver, a gente deixa um espaço em branco, para ficar mais fácil de fazer a conta depois. Então aqui eu anotei o conjunto A, dentro do A a gente tem A, B, C, D, F, e aqui embaixo eu anotei o B. No B a gente não tem A, mas tem B, não tem C, mas tem D, F, G e H. Aí o B ficou debaixo do B, o D debaixo do D, o F debaixo do F, e o GH ficou um pouquinho para fora ali, já que o A não tem. Quando a gente vai fazer o A menos B, a gente tem que olhar o que tem no A, e se tiver no B, a gente subtrai. Se não tiver, vai para a resposta. Então, A menos, aqui está em branco, não tem A no B. Então o B não pode subtrair uma coisa que ele não tem. Então o A desce para a nossa resposta, que é o conjunto A menos B, que a questão está chamando de conjunto C. O A menos nada, A. B menos B, nada. C menos nada, C. D menos D, nada. F menos F, nada. E o G e H? Aqui na questão, você tira o B de A. Mas o Gzinho, só tem no B, não tem no A. Então não tem como eu tirar de A. Fazer um A menos B, tirando coisas que não existem em A. Então, G não vai para a resposta e H, pelo mesmo motivo, não vai para a resposta. Então, a resposta, o A menos B, que é o conjunto C que a questão está pedindo, dentro dele só vai ter A e C. Então, a resposta vai dar a letra D. Próxima questão é 17. Na figura a seguir, é possível visualizar um diagrama de círculos, em que está sendo utilizado para representar dois conjuntos, o R e o S. Assinale a alternativa que contém uma relação válida entre os conjuntos R e S. O que a gente já consegue ver logo de cara? R é maior e o S, ele além de ser menor, ele cabe dentro do R. Não tem nada passando para fora do R. O S está dentro do R. Essa questão ela é de saber o nome dos símbolos. Os símbolos que tem lá nas opções para marcar. Vamos passar por eles aqui, ó. Na letra A, você tem R e esse símbolozinho aqui, como se fosse um U deitadinho, com as pontas para o S. Esse conjunto, esse símbolo, ele significa, você lê ele como um conjunto contém outro, ou um conjunto está contido em outro. O conjunto que está para a parte aberta do U é o que contém, é o maior. E o que está para o fundinho aqui do U é o menor. Então a letra A a gente leria R está contido em S. Aí a gente olha para a figura. R está contido em S? Não, porque R é muito maior. Não tem como ele estar contido em S. O que importa é de que lado desse Uzinho, desse símbolo, que a letra está. Não importa o jeito que é escrito. Se manter a posição perto da curva do U ou perto das pontas, se manter essa posição, mesmo que seja escrito ao contrário, vai significar a mesma coisa. Por exemplo, na letra C. Na letra C? Não, na letra B. A letra B, ela fala a mesma coisa da letra A. Só que em vez de eu ler R está contido em S, a gente lê S contém R. Mas significa a mesma coisa. Então, se a A estava errada, a B também está. Porque S não contém R. S é pequenininho, não contém R. Vamos para a letra C. Letra C está S está contido em R. Olhando para a figura, está contido em R? Tá, ele é menor e está todo dentro do conjunto R. Então a letra C seria
a resposta, mas vamos ver as outras. Letra D, esse símbolozinho que parece um E, é o símbolo de pertence. Tá falando R pertence a S. R não pertence a S, porque R nem cabe dentro de S. E o último é mais famosinho, sinal de igual, R igual a S. É óbvio, olhando para a figura, que R não é igual a S. Deixa eu ver a anotação que eu fiz para essa questão. Eu escrevi, né, por extenso, isso que eu já falei aqui, que era uma questão da gente saber o símbolo, como que lê o símbolo, como que fica. Então, na primeira, R está contido em S, no caso do nosso exercício é falso. S contém R, é a mesma coisa que A estava falando, só que ao contrário. S está contido em R, que é a nossa resposta certa. O S é pequenininho e está dentro do R e não passa nem um pedacinho para fora, então ele está contido. R pertence a S, a gente viu que não é verdade, e R também não é igual a S. Então a resposta é a letra C, que fala que S está contido em R. Vamos para a próxima. Essa era a 17. Agora a questão 18. Sejam dadas as proposições R e S. R é a proposição que diz que o psicólogo trabalha com pessoas. E S é a proposição que diz a psicologia é uma ciência que faz parte da área de humanas. Assinale a alternativa que contém a tradução para a linguagem simbólica da seguinte proposição. O psicólogo trabalha com as pessoas se, e somente se, a psicologia é uma ciência que faz parte da área de humanas. De novo, essa é uma outra questão que pede que você saiba o nome dos símbolos que são usados nessa matéria de raciocínio lógico. Você tem que saber os nomes, senão não resolve essa questão. Aqui eu copiei as alternativas e escrevi em português o que cada uma significa. Olha, essa que parece um Vzinho, ela é a disjunção. E se você for traduzir ela para português, ela é traduzida como ou. Então, é para uma proposição do tipo isso é assim ou isso é de outro jeito. O segundo símbolo é essa setinha para os dois lados. Ele é a função bicondicional. E se a gente traduzir para o português, ela vem escrito como se e somente se, que é o que estava escrito lá na questão. Mas vamos aproveitar e ver as outras. Essa do Vzinho com traço embaixo é a disjunção exclusiva. No português é ou. Então, ou tal coisa é de um jeito ou tal coisa é de outro. A setinha para frente, que está na letra D, é o condicional. Ela, se você traduzir em português, é o se e então. Se tal coisa é de um jeito, então tal outra coisa é de outro jeito. Esse se então. E esse símbolozinho que parece um acento circunflexo é a conjunção, que no português é traduzido pelo i, conectivo i. Tal coisa é assim e tal coisa não é assim. Como lá na questão, o que aparece é o se e somente se. É essa setinha para os dois lados, a bicondicional. Vamos ver. O psicólogo trabalha com pessoas, se e somente se, a bicondicional. A psicologia é uma ciência que faz parte das áreas humanas. Então, se somente se, vai ser a letra B, que tem R, a bicondicional e S. Letra B, então, é a resposta. Questão 19. De novo com proposições. Sempre cai proposições na prova da quadrigas. Sejam dadas as proposições A e B. A é Roberto apresenta dificuldade de se concentrar. E B é Roberto precisa se tratar com psicólogo. Assinale a alternativa que contém a tradução para a linguagem corrente, considerando-se uma proposição com conectivo do tipo conjunção. A, conjunção B. Ou seja, de novo ele quer a tradução dos conectivos e as proposições para o português.
A conjunção, como a gente viu na questão anterior, ela é traduzida pelo i. É uma coisa e outra coisa. Se a nossa proposição é Roberto apresenta dificuldade de se concentrar, e a outra, a B, é Roberto precisa se tratar com o psicólogo. Ou a conjunção B tem que juntar essas duas com o conectivo i. Aí vai ficar Roberto apresenta dificuldade de se concentrar e Roberto precisa se tratar com o psicólogo. Vamos ver as opções. A letra A tem um ou, então já não é letra A. A letra B tem aquela bicondicional, se e somente se, não é letra B. Roberto apresentar então não é o que a gente está procurando. Aqui no outro, então, de novo. Então a letra E, que deve ser a certa, o I está aqui. Roberto apresenta dificuldade de se concentrar e Roberto precisa tratar com o psicólogo. Então a resposta é letra E. Eu não fiz nem anotação, porque ela era igualzinha à anterior, não tem nem anotação em caneta. Vamos passar para a última questão de raciocínio lógico dessa prova. A questão 20. Questão 20, eu quebrei um pouco a cabeça para descobrir o que era, mas vamos. Observe a sequência S a seguir, composta por 6 elementos. S igual 216, 215, x, 27, 8 e 1. Assinale a alternativa que contém o valor do elemento x na sequência. Essa aqui foi um pouquinho mais difícil do que o que a gente já viu nas outras provas. Mas vamos começar. Quando a gente tem uma sequência, tem que ter uma razão, um número, uma conta, que te leva de um elemento para o próximo. E geralmente você tem esse fator que é fixo. Ou você vai somar sempre ele para achar o próximo número, ou você vai multiplicar, até a gente achar um fator comum que vai levar de um elemento para o outro, de um elemento para o próximo. Como aqui estava em ordem decrescente, eu resolvi transcrever em ordem crescente. Não muda nada. Tipo, se estivesse descendo aqui subtraindo, aqui ia crescer somando. Se estivesse diminuindo aqui dividindo, aqui ia crescer multiplicando, mas o fator ia ser o mesmo. Então, primeiro, mais e menos. Conta de mais e menos aqui não vai dar certo, porque não tem um número que você soma, que do 1 vai para o 8, e você soma esse mesmo número e vai para o 27. Já não funciona. Multiplicação ou divisão? Se eu pegar o único número que eu multiplico por 1 que vai dar 8, é 8. Mas se eu pegar o 8 e multiplicar por 8, não vai dar 27. Iria dar 64. Então também não é multiplicação e divisão. Então a próxima opção é uma potência. Aí, como só olhando para esses números eu não conseguia descobrir que tipo de potência que era, eu resolvi decompor esses dois primeiros aqui, o 8 e o 27, para tentar achar essa razão, que te leva de um número para o próximo. Decompondo, não sei se vocês se lembram, mas todo número ele é composto de fatores primos. Isso a gente viu na escola há muito tempo. Então você consegue decompor os números como fator primo, como um produto de fator primo. Fator primo são os números primos, que são aqueles números que só divide por 1 e por ele mesmo. Então comecei com 8. O 8 por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. E aí multiplicando tudo, tem o 8 de novo, que é igual a... O 2 aqui está 3 vezes, então 2 elevado a 3. Então o 8 é igual a 2 elevado a 3. E decompus também o 27. Por 2 não dá, então a gente tenta por 3, dá 9, por 3 de novo dá 3, por 3 de novo dá 1. Então 27 é igual o 3 vezes, 3 elevado a 3. E nessa brincadeira, eu descobri que o 8 é igual a 2 elevado a 3. O 27 é 3 elevado a 3. O 1 você pode elevar a qualquer número que dá 1. Então eu posso falar que esse 1 é 1 elevado a 3 também. Então como que está essa sequência? Se a gente estivesse olhando aquela que eu coloquei em ordem crescente, aqui ia ser 1 a 3, 2 a 3, 3 a 3. Então aqui só poderia ser 4 elevado a 3. E para confirmar, o 125 é 5 elevado a 3 e o 216 é 6 elevado a 3. 6 vezes 6 vezes 6.
Então, voltando, eu descobri que essa sequência ela muda. O número que está na base é diminuindo de 1 em 1, sempre elevado ao cubo, elevado a 3. Então é 6 a 3, 5 a 3. O x, pelo que a gente viu, seria 4 elevado a 3. E aqui continua, 3 a 3, 2 a 3, 1 a 3. E a questão pergunta, qual o valor do elemento x? O elemento x é 4 elevado a 3. É 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 64, que dá a letra A dessa questão. Então, nesse exercício, a gente termina a prova que a gente estava resolvendo, que era do cargo de contador do Conselho de Psicologia da Região 2, de 2014, se não me engano. E nos próximos vídeos a gente vai começar a resolver provas da Quadrix, mas provas mais recentes, mais novas, de 2020 ou 2021, que é o que está mais próximo do nosso concurso, que também vai ser em 2021. Até o próximo vídeo.